Olá, seja bem-vindo ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa literário Eu Que Fiz. Se você ainda não se inscreveu no canal, entre aqui nas notificações, nesse card que está aqui no cantinho da tela, e se inscreva, ative o sininho e fique por dentro das novidades que acontecem aqui no canal do Portal Revoluta. Este é o quarto episódio do programa Eu Que Fiz. O convidado de hoje, ele nasceu em Volta Redonda, atualmente ele mora em São Paulo, tem 45 anos, é jornalista e quadrinista, além de escritor, óbvio. Eu estou falando do Pedro de Luna. Nesse episódio ele vai falar um pouco sobre como é que foi o processo de produção da biografia do Planet Hemp. É isso mesmo, hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a biografia Planet Hemp, Mantenha o Respeito. Então é isso, sem delongas, vamos ao quarto episódio de Eu Que Fiz. Oi, esse aqui é o Mantenha o Respeito, a biografia do Planet Hemp, que eu lancei em dezembro de 2018 pela editora Belas Letras. Bom, como toda biografia que se preza, ela começa antes do caso do Planet Hemp ser formado, contando a adolescência dos integrantes, sobretudo do Skank, o integrante fundador da banda, e o contexto da época, né? Porque o Planet Hemp ele é fruto de um contexto. Então, quem eram as pessoas, as bandas, os lugares, o que influenciava a galera que viria a formar o Planet Hemp e o que cada um fazia antes do grupo ser formado no Estúdio Groove, né? Naquele fatídico encontro, que foi um acaso que não existe, num acaso muito interessante, onde nos 2 primeiros ensaios saíram as 6 primeiras músicas do Planet Hemp, cuja estreia da banda foi no palco do Garage no dia 24 de julho de 1993. Ou seja, lá se vão 27 anos desde que o Planet Hemp estreou ao vivo num show curto, onde eles foram a primeira banda, Marcelo super nervoso, cantando de costas para o palco, tendo dor de barriga, naquele garage escuro, tocando apenas para os amigos. É uma biografia que acompanha todos os percalços e desafios da banda, que não foram poucos, né? As negociações com a gravadora, os bastidores, o primeiro clipe censurado, exibido na MTV apenas após as 23 horas, claro, o episódio da prisão, as brigas, as saídas dos integrantes, a entrada de novas pessoas, como, por exemplo, o Ganjamin, o Apollo 9, a entrada do Seu Jorge. O Seu Jorge também já integrou o Planet Hemp. Então, tudo o que aconteceu na banda, sobretudo nos anos 90, que, na minha visão, foi a fase mais interessante do Planet Hemp, é contado nessa biografia, que vai até o filme Legalize Já, Amizade Nunca Morre, do Johnny Araújo, e é um livro feito com muitas entrevistas, com muita pesquisa, e que realmente conta tudo até a última ponta. Bom, para fazer um livro sobre o Planet Hemp, é preciso realmente muita inspiração, também muita expiração e, claro, muita pesquisa, né? Como tudo que tem como foco principal a década de 90, você tem que pesquisar e não é fácil, pois é uma década analógica, onde o pouco que foi registrado em fotografias e vídeos não foi digitalizado. Então é um trabalho muito difícil, mas a inspiração, claro, é uma banda que para mim soa relevante, original até hoje, a começar pela luta pela legalização da maconha, que até hoje não foi legalizada, além, claro, de toda uma politização que marcou tanto a década, né, dos anos 90, todas as bandas eram bem politizadas, se engajavam, mas também, claro, é uma banda que eu admiro individualmente, não só como banda, mas individualmente seus integrantes, respeito muito a história de cada um deles, e eu acho que
é uma banda que tinha tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, de repressão, de volta do conservadorismo, e que era hora de ser contada. Então, acho que veio num bom momento. É um livro que, infelizmente, vai ser muito atual na história do Brasil e da música e do rock nacional durante muitos anos. Como eu falei anteriormente, é um livro que deu muito trabalho. Dos meus mais de 10 livros publicados, seguramente Mantenha o Respeito foi o livro mais difícil de todos. Eu acredito que, apesar de eu ter uma pesquisa inicial de livros anteriores, como, por exemplo, o Niterói Rock Underground e o Brodagens, levou aí uns 2 anos para ficar pronto, porque tinha que fazer entrevistas individuais com muita gente, não só integrantes e ex-integrantes, mas também equipe técnica, produtores, jornalistas, fã-clube e gente de todo o Brasil. Além, claro, de músicos que tocaram e dividiram o palco com Planet Hemp, que dividiram o estúdio, que caíram em turnê junto. Então foi um trabalho solitário, muito difícil e que, da minha parte, levou 2 anos até entregar esse material para a editora As Belas Letras, que aí até revisar, diagramar, foram mais alguns meses. Então, o livro ele foi lançado no Natal de 2018 e eu fiquei muito satisfeito porque eles foram muito abertos a ideias que eu dei, como, por exemplo, né, sabendo que nem todo mundo conhecia o Rio de Janeiro tão bem, eles aceitaram uma ideia que eu tive de fazer um mapa, que é o Localize Já, onde tem aí 60 e tantos pontos, 56 pontos turísticos do Rio de Janeiro, turísticos em termos, porque na verdade são lugares que o Planet Hemp frequentava muito desde os anos 90, e algo que eu também achei muito importante fazer, né, além de ser um livro bastante ilustrado, foi uma cronologia, porque a gente tem muito problema em identificar o dia, o mês, o ano, né, dos acontecimentos. Então, está aqui tudinho listado, por ano, por dia, por mês, os principais shows, lançamentos de clipe, festas, premiações, tretas, e não só do Planet Hemp. Né? Eu acho interessante que é um livro que, de certa forma, ele também fala sobre a cena do Rio de Janeiro e a cena até do Brasil, porque o tempo todo eu contextualizo o Planet Hemp ali naquela cena. Então o Planet está fazendo isso, mas o Rapa está fazendo aquilo, o Raimundos, o Charlie Brown, o Nação Zumbi. Então é um livro que acaba também tendo um retrato de uma época. Por isso é um livro que eu gosto muito. Foi muito difícil, mas eu fiquei bastante satisfeito. Bom, as dificuldades, como eu falei, são inúmeras, a começar pelo material da época, né? Mas eu tive muita sorte, as pessoas entenderam a proposta, viram que, afinal de contas, não era o meu primeiro livro, eu já tinha aí uma bibliografia interessante e séria sobre cena underground brasileira, então, infelizmente, eu não consegui tanto material quanto eu gostaria, sobretudo de fotografias, mas o que eu consegui é muito raro e é muito carinho, para mim é muito importante, muito especial. Só para destacar alguma dessas coisas, eu fiquei muito feliz quando o Ronaldo Pereira, que foi o primeiro empresário da banda, que era o dono do estúdio Groove, onde o Planet Hemp se formou, me deu a pastinha do Skank. Eu tenho uma pastinha com as colagens que o Skank fez, das primeiras matérias e tal, e para mim isso é muito importante, ele ter confiado esse material a mim. Assim como também as poucas fotos, né, do Skank, do criador da banda, fotos tiradas por pessoas como a Elza Corren, Clori, Daniel da Corso, e também a Maria da Piedade, a portuguesa, que tem ali um registro incrível do Skank no chamado Point Punk, que era onde a galera se reunia na Cinelândia, ali naquela pracinha Mahatma Gandhi, em frente ao Cine Odeon. São poucos, infelizmente, os registros fotográficos, né, sobretudo de anos 80, mas todos eles, para mim, são importantíssimos. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo que cedeu o seu tempo, que deu entrevista, que enviou material, que nem que seja um flyer escaneado, todos vocês foram muito importantes para contar essa história, porque essa história, apesar de ser sobre uma banda, a história não pertence à banda, a história pertence a todo mundo, né? Afinal, os fãs são quem fazem uma banda estar viva, fazer uma banda vender discos, uma banda lotar os seus shows. Então, o que eu posso dizer que talvez as dificuldades que eu tive, na verdade, foram depois no período de lançamento,
onde eu rodei o Brasil sozinho, fazendo aí 34 eventos de lançamento, levando o livro nas costas, maquininha, dinheiro para troco, banner, carregando aquele peso para lá e para cá, em situações que só eu sei, que quer puxar uma mala para lá e para cá, sozinho, pesada, num chão de paralelepípedo, sem ninguém para ajudar. Afinal, artista independente é artista independente. Essa pergunta é muito interessante sobre a arte gráfica, porque como eu sou quadrinista, eu gosto muito de participar dessa parte, mas para quem não está por dentro, geralmente quando você assina um contrato com uma editora, é a editora que assume todo esse processo. Então eu não tive como opinar, eu gosto bastante do livro do Planet Hemp, gosto da arte gráfica dele. Claro, né, se eu pudesse eu teria colocado mais fotos, só que aí o livro iria ficar maior e consequentemente mais caro, mas eu fiquei bacana e acho que eles respeitaram uma ideia que eu dei, que eu coloco um símbolozinho, né, de uma folhinha em alguns momentos do texto para eu mesmo sugerir uma leitura. Então é aquela pausa quando você está lendo para tomar um gole da sua água, do seu café, para dar um trago, enfim, é um momento que eu mesmo sugiro para respirar. Então achei bacana que a editora respeitou isso, manteve o respeito e o livro ficou super bacana. Mas geralmente nos livros que eu mesmo lanço pela Ilustre Editora, aí a diagramação eu mesmo tenho controle, eu trabalho com os profissionais que eu quero e aí eu fico até mais à vontade, mais confortável. Mas está muito bacana, inclusive esse verde aqui também ficou super bonito, né? Quem diagramou o livro foi uma pessoa e quem fez a capa foi outra. Eu curti muito, a gente discutiu essa fonte, aqui é uma fonte de pichação e acho que tá ótimo, o livro é muito bacana, a começar pela capa. O meu contato com a literatura começou ainda desde pequeno, inclusive que eu estimulo as minhas filhas que elas leiam desde cedo, né? Acho que quem lê desde cedo, além de tomar gosto, desenvolve vocabulário, começa a escrever melhor. Então, eu me lembro que na escola, ainda bem pequeno, eu gostava muito quando eu comecei a ter aula de redação, quando a minha redação era selecionada para ser lida. Era uma coisa que me deixava bastante feliz e acho que são esses pequenos estímulos que fazem você gostar. E claro, eu via muito os meus pais lendo o livro, se divertindo, rindo, comentando um com o outro sobre o que estava lendo. Então, se você, como pai, faz isso com seu filho, e seu filho vê os pais tendo prazer na leitura e não só segurando um celular, ou só no computador, ou só assistindo televisão, isso vai instintivamente despertar nele também uma motivação e um gosto pela leitura. Então, estimule o seu filho, e foi o que eu fiz agora recentemente, nesse mês de julho, lançando a coleção Conte uma História, que são os 3 livros infantis que eu fiz com as minhas filhas. Então, acho que, além de ler para elas e com elas, poxa, eu tive a oportunidade de escrever e ilustrar um livro com elas. Então, fiquei muito feliz por lançar esses 3 livrinhos e também, quem tiver interesse, esses livros podem ser adquiridos direto comigo. Olha, a verdade é que eu não tenho um livro de cabeceira. Geralmente o livro de cabeceira é o que eu estou lendo no momento. E muitas das vezes eu estou lendo 2 ou 3 livros simultâneos. Nesse momento, por exemplo, eu estou lendo o livro do Nem Tosco, que é um cara de Vitória da Conquista, que escreve sobre a história dele, como ele entrou na cena. Estou lendo também a autobiografia do Flea, do Red Hot, que foi lançado também pela editora Belas Letras, a mesma que lançou a minha biografia do Planet Hemp. E sempre tem um livro espírita ali também, eu sou espírita, gosto muito de ler sobre o assunto, então são, na verdade, vários livros ao mesmo tempo. É uma coisa, sei que é às vezes um pouco caótica, mas eu gosto de ler dessa maneira. Essa pergunta do calo literário é muito boa, porque na verdade eu sou bem obstinado. Quando eu começo a ler um livro, eu quero ir até o final. Inclusive porque na maioria das vezes, se o livro é bom, eu vou fazendo anotações, vou sublinhando, vou marcando coisas, vou botando papelzinho para marcar páginas. Então, geralmente quando eu começo, eu quero ir até o final, né? Isso independente de ter que fazer uma resenha ou não sobre ele. Porque foi esse o tempo que eu fazia isso nos jornais e nas revistas. Tinha que ler o livro e tinha que resenhar ele. Mas, eu acho que talvez o meu calo literário são aqueles que eu
comprei, pedi de presente e que eu ainda não consegui começar a ler. Então tem uns aí que estão na fila que preciso começar a ler, são livros que eu queria e não consegui ainda ter tempo de começar a abrir, mas tem o do Frevo ao Mangue Beach, o do José Teles, que é um livro que está na lista para ler. Tem um outro livro do Domênico de Masi, porque eu tinha lido o Ócio Criativo, gostado muito, mas ele tem um sobre grupos criativos que está na fila ali um tempão e ainda não consegui também começar a ler. Enfim, tem sempre algum livro que está ali na fila, está esperando a sua vez, só que aí chega um outro e fura a frente dele, passa na frente na fila e aí eles vão ficando para trás. Mas uma hora eu vou ler, porque eu gosto muito e acho que não faz sentido você ter um livro para ficar só decorando a sua estante, né? E aliás são muitos na minha estante, mas eu vou ler, prometo. Bom, o Rafael, ele na verdade é cineasta, mas quando a gente escreveu esse livro aqui, ele se tornou também um escritor e também independente. Rafael Porto, meu parceiro nesse projeto, a biografia do Speed, Eu Sou Assim, Sou Speed, para quem não conhece Speed Freaks. Speed Freaks também integrou aqui no início a crew do Planet Hemp, fez dupla durante muitos anos com Black Alien, meus dois brothers lá de Niterói, e foi uma satisfação imensa de ter feito esse livro do Speed. É um livro que eu gosto muito, porque esse aqui é um livro que você lê rapidinho, ele é super ilustrado, é super bonito, ó. É um livro que eu gosto pra caramba, cheio de imagens. Tem aqui também uma entrevista que eu fiz com o Speed em 98, que era para o meu fanzine Shape A. Acabou não sendo publicado porque eu me mudei para São Paulo, mas essa entrevista em cassete foi digitalizada. Então a gente agora tem o áudio, tem umas fotos aqui do Speed na infância, enfim, fotos super bonitas e super raras também sobre o Cláudio, fotos de família, fotos super legais, fotos que eu nunca tinha visto. Então, é um livro que eu acho que é tão bacana, porque é uma homenagem ao Speed e que continua vivo, porque o Rafael Porto agora vai lançar um documentário sobre o Speed. Então, se for para recomendar, eu indicaria esse livro aqui, Eu Sou Assim, Eu Sou Speed, que está à venda na loja.umlivro.com.br. A loja Um Livro é uma loja virtual que faz livros sob demanda. Então não tem estoque nem na minha casa, nem lá na Um Livro. Você entra no site, compra 1, 2 livros, quantos você quiser, aí ele vai imprimir 1 ou 2 livros e vai enviar para sua casa. Então é uma forma também de ser sustentável, né? A gente não ficar imprimindo à toa, gastando papel, derrubando árvores por aí. E, de certa forma, é uma forma também do autor e do editor independente não ter que desembolsar muito dinheiro para fazer um monte de livro e depois ficar desesperado que eu preciso vender. Então, Eu Sou Assim, Eu Sou Speed, essa aqui é a minha indicação e agradeço aí a Daisy, parabéns pela iniciativa, é muito legal esse programa, eu te agradeço também por ter assistido até o final e procure aí os meus livros, eu acho que você vai gostar porque são trabalhos feitos com muito carinho e que de certa forma todos eles juntos vão se encadeando e formando um grande quebra-cabeças, que é o quebra-cabeças da nossa cena underground, da nossa música independente, que continua até hoje aí sendo escrita, sendo produzida, e que bom que existem pessoas que dão valor a isso. Muito obrigado. E esse foi o 4º episódio do programa Eu Que Fiz. Pedro de Luna deu uma ampla visão do livro que ele escreveu sobre a trajetória dessa banda carioca, que abalou as estruturas na época em que surgiu, né, falando de vários temas polêmicos. E é isso. Quem quiser conhecer a obra, ler, tem os links aqui embaixo para acompanhar todo o trabalho do Pedro de Luna, as outras publicações e até ouvir a biografia. Sim, ele transformou a biografia do Planet Hemp no audiobook. Então você tem como ouvir o livro. E nesse episódio eu trago uma novidade. Além dos convidados falarem sobre as suas preferências e da sua obra, eu também vou indicar um livro para vocês que assistem ao programa. E a primeira autora que eu trago para vocês é a Conceição Evaristo, com o livro Becos da Memória. Né? A Conceição Evaristo é mineira, ela é mestre em literatura e doutora em literatura comparada, uma mulher incrível que agora as pessoas estão começando a conhecer, né? Mas ela já tem os livros traduzidos em várias línguas, é uma mulher incrível. Tive o prazer de já ver uma palestra dela, né, um bate-papo dela durante a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E a obra dela é muito vasta e muito importante
fala sobre as mazelas, né, e os percalços de ser negro, não só no Brasil, né, lógico que ela faz um recorte do Brasil e de toda a realidade, né, que implica em ser negro por essas bandas. E os romances são sempre incríveis, as personagens, a maioria femininas, são mulheres fortes, e é essa a minha indicação. Procurem por aí Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Inclusive, ela tem Conceição Evaristo nas redes e nas estantes. Então é isso. Para quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho e convide os amigos a conhecerem o Portal Revoluta. Obrigada e tchau!